capítulo 11. Verso 1. Aleluia. Hebreus 11, verso 1. Ok? Dice assim a palavra: es la fe, la certeza. Ok? La fe que es, iglesia? La certeza de lo que se espera. Ok. Se pode esperar algo se antes verlo, se antes imaginarlo. Se pode esperar um autobús se antes ver lo que é um autobús. Se pode esperar um vuelo de um lugar a outro lugar se antes imaginar um avião. Se pode imaginar a chegada em um lugar se antes saber onde está o ponto de partida? Não. La fe es la certeza de algo que una persona espera. Eso es fe. Dios nos llamó a vivir por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe es el modelo y el padrón que Dios, gracias al sonido. La fe es el modelo y el padrón que Dios estableció para sus hijos vivir y andar por ella. La fe es lo que mueve el corazón de Dios. La fe es lo que mueve los cielos. La fe es lo que mueve las manos de Dios. ¿Qué es fe, pastor? La fe va más allá de un sentimiento y la fe va más allá de un conocimiento, un saber. La fe es un estilo de vida que Dios diseñó y creó para los hijos andar en ella. Entonces, el escritor a los hebreos, él define fe de una manera sencilla diciendo, la fe es pues la fe. La fe ya no será en sí, ella ya es, ya existe. Nosotros ya andamos en un tiempo concluido, consumado. La fe es, ya existe. Entonces, cuando Dios comienza algo con nosotros es porque ya está concluido. La Biblia dice así, querido, que Dios anuncia el final desde el comienzo. La Biblia dice que Dios anuncia el final de las cosas desde el comienzo. Significa que Él ya sabe cómo va a terminar. Entonces, la fe, ella es, ¿qué, pastor? La certeza. No puede haber duda. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces usted necesita entender que el escritor va a hacer un resumen de ese versículo. Él no puede dar detalles más que eso. Él está diciendo la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿qué es que se espera? Todo lo que Dios ponga en su corazón. Pero usted tiene que saber cómo se va a dar vida en eso. La fe, ella tiene un punto de partida y el punto de partida es Cristo y su palabra. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Cómo esperar algo que no se ve? Amén, querido. Es como una mujer está embarazada. Ella sabe que está embarazada, pero ella no ve el bebé. Pero ella sabe que está esperando un bebé. Y ella ya sabe porque ya lo ha visto otros bebés. Y ella sabe que está embarazada. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. No puedes ver el bebé exactamente. Hoy con toda la tecnología que hay, se puede ver en 4G, 5G y todo eso. Pero no es lo mismo que cuando el bebé venga a las manos de la mamá. Entonces, la fe es la certeza, es la convicción de algo que usted espera, pero que usted no puede ver con los ojos naturales. Entonces, ¿cómo es que yo lo veo, pastor? Usted lo ve por la fe, por el Espíritu. La Biblia dice así, hermano, observe. El príncipe de este siglo cegó el entendimiento. ¿Acaso el entendimiento tiene ojos? Porque la Biblia dice, el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que en ellos no resplandezca la gloria de Dios. Cuando yo no entiendo lo que Dios quiere hacer, la gloria de Dios no se puede manifestar, porque la gloria de Dios se manifiesta de acuerdo a lo que yo veo. Aleluya. Amén, queridos. Entonces necesitamos aprender a ver bien las cosas y tener una óptica de Cristo, cristocéntrica. Amén, querido. Jesucristo
Ele deixou um padrão de como a igreja hay que vivir e como a igreja hay que seguir os passos. Por exemplo, Jesucristo, ele sempre estabeleceu padrões que a religião não vai aceitar nunca. Jesucristo estabeleceu padrões extraordinários, como por exemplo, quando nós leemos as Escrituras e sempre a vezes queremos aferrar-nos à antiga aliança. E a antiga aliança, querido, é de Deus. A antiga aliança é del Senhor, a antiga aliança é palavra de Deus. Pero em la antiga aliança há certos parâmetros que Cristo quiso renová-los. E se nós não entendemos o que Ele dijo em sua palavra, nós vamos estar atados literalmente, não vamos poder avançar nunca. Pastor, me explica melhor, é mais ou menos assim. A gente às vezes está presa em coisas que passou e que era de Deus e que era verdade. Pero às vezes estão presas em certas maneiras que Deus trabalhava, pero Deus é imutável em si. Ele não cambia, é o mesmo Deus de ayer, é o mesmo Deus de... Pero as maneiras sim cambiam. Deus não cambia, pero a maneira sim cambia. Então, um dia, Deus levantou um montão de profetas e deixaram parâmetros para que a gente siguiera as leis dos profetas para alcançar a Deus. Tinha que matar um boi, um carneiro, matar um animal para conectar-se com Deus de uma certa maneira. Pero há um momento que Deus cancela isso. Ou seja, Deus ele cambia sua maneira de trabalhar de acordo com aquilo que nós também vamos cambiando a nossa maneira de pensar, querido. Amém. Então, observe, antigamente a lei, por exemplo, falava muitas coisas. Jesucristo vem e vem agora transformar a mente das pessoas. Há uns dias aqui eu falei sobre a questão da mente. Você tem que cuidar de sua mente. Amém, querido. Satanás ele não pode ler sua mente, mas ele sabe o que te gusta. E se ele sabe o que te gusta, ele te vai responder propostas. É como se houvera leído sua mente. Ele não sabe o que passa em seu cérebro, em sua mente em si. Ele não tem este poder, mas ele sabe do que você pensa, por lo que você atua, por lo que você expressa. Você vê um coche, você diz, oh, que cochaço, ai, que casa grande, ai, que isso. Você lo expressa e ele lo escuta, porque ele não é sordo. Então, Satanás, quando eu hablo a vezes que ele é especialista em ler nossa mente, é porque nosso comportamento habla de lo que nós estamos deseando e anelando. Aún na ótica de Deus, quando a palavra de Deus habla mente, você e eu pensamos cérebro. Deus não pensa isso. Mente habla del coração, o centro do ser humano. É o coração do homem. A mente do homem é o coração do homem. A maneira, Deus lê corações, Deus não lê cérebro. Aleluia. Ele lê porque ele tem todo o poder, claro que sim, ele sabe. Pero que a Bíblia diz assim, antes que a palavra salga de sua boca, ou de seu coração, o Senhor já... Porque nosso coração é o ponto de partida, de ele nasce a vida, de ele flui a vida. Estão aqui, igreja? Então, a igreja tem que saber como Deus trabalha. Então, houve um tempo que Jesucristo, ele deixou uns parâmetros para que você possa alcançar e sua mente ser renovada. Um dia disseram assim, há uma lei dada por Deus, Levíticos. Qual é a lei? Não se pode comer, por exemplo, fruto do mar. Não se pode comer tal animal com as unhas assim. Não se pode comer aquilo. Ok. Por quê? Porque é lei dada para guardar um conceito de santidade para aquele tempo. Estão aqui igreja? Pero logo vem Jesucristo, ele não está passando por em cima de uma lei estabelecida, ele simplesmente está potencializando que a gente possa entender que o malo não... Cristo disse, escuchaste o que foi dito por los profetas? Um pouquinho mais de brilho. Escuchaste o que foi dito por los profetas? Escuchaste o que foi dito por los profetas? Não coma isso, não coma aquilo. Eu, porém, agora, Jesus, digo agora outra coisa. Lo malo não é o que entra por nossa boca, o que comemos. Lo malo é o que sale de nossa boca, nossas palavras. Quantos estão logrando entender isso? Jesucristo dijo assim, escuchaste que foi dito por los profetas, que aquele que matare a alguém com uma espada é culpado de assassinato. Eu agora digo outra coisa. Aquele que guardar ofensa de um hermano em seu coração, matou seu hermano. É assassino. Escuchaste que foi dito por los profetas, a mulher ou o homem que foi pillado no acto de adultério, é um adúltero. Eu, porém, agora digo outra coisa, ele que solamente pensar e desejar, já cometeu adultério. Então, o homem quando ora, mira uma mulher e la deseja, cometeu adultério com ela.
E a mulher que se vestiu para ser deseada, cometeu também adultério. Vai os dois ao inferno. Por isso a mulher também tem que saber vestir-se. Amém? Hermana, uma cristiana de Deus não pode pôr uma foto assim no Instagram. Não. Não pode, irmã. Aleluia. Porque você vai estar incitando. Amém, queridos? E aí, pessoas assim que... Oh, Senhor. Cristo Dio. Cambiaremos nossa mente, amém? Oh, Senhor. Com cordura, nobleza, necessitamos ter, querido. Amém? Não, e aí, homens também. Ah, irmão. Ai, Senhor. Não. Você está mal. Amém, querido. Cuida do seu corpo, cuida de sua beleza, pero tenha cuidado porque são coisas que Satanás vai lançando, amém? Necessitamos cuidar de isso. Então, necessitamos entender que Jesucristo, Ele quer que a igreja viva sempre algo novo. E para ello, Ele te vai dar uma visão poderosa. E Satanás vai fazer com que você sempre venga a menospreciar a visão que Deus te dá. Deus tem uma visão da vida. E necessitamos saber qual é a visão de Deus para nós. Deus quer coisas grandes e não é pecado você anhelar o grande. Lo que pasa es que el grande, ponga atención en eso, gracias. El grande no puede ser una idolatría en su vida. Usted puede desear un coche, una casa, una mansión. Gloria a Dios por eso. Eso es de Dios la prosperidad. Pero usted no puede permitir que eso se convierta en una idolatría en su vida. Amén. Jesucristo, Juan Bautista estableció un modelo. Y el modelo que él estableció era así, que él crezca y que yo diminui, pero agora observe como Jesucristo nos ama tanto. Juan Bautista põe um padrão, e a Bíblia diz que o reino foi anunciado desde Juan. A lei e os profetas foram hasta Juan Bautista, a Bíblia diz em Lucas. A lei e os profetas foram hasta Juan. Desde entonces, o reino é anunciado. Então, Juan, ele começa a entregar um mensagem. Qual é o mensagem? O mensagem é este, que ele cresça e que eu... Pero Cristo, ele entende que você entende o que é uma mente transformada para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristo, ele não vai pedir que você mengue. Cristo nunca pediu a los discípulos que menguara. Ele disse a los discípulos que alumbre vuestras luces delante de los hombres de la tierra, para que los hombres de la tierra conozcan y deseen tener el mismo Padre que vosotros tienen. Cristo não mandou os discípulos diminuir, mandou os discípulos. Jesucristo disse assim, em esto sabereis que sois mis discípulos, quando ustedes produzcan muitos frutos. Você não vê Cristo mandando os discípulos diminuir. Você vê Cristo potencializando a mente dos discípulos. Você vê Jesucristo fazendo com que os discípulos pensem em coisas grandes. Al ponto que ele disse assim, sabe todo lo que eu he hecho, mis discípulos, ustedes obras maiores va a ser. Pero ele dijo algo, pero nieguense a sí mismo todos os dias, tome su cruz e sígame. ¿Qué significa isso? Tome a visão que Deus tem para ti. Porque se você vai a crescer, a lo que você vai a crescer, a visão que você tem só é uma visão interpersonal e não inclui vidas, e tampouco alma, e tampouco um cumprimento de um propósito divino, Deus não tem por que hacerte crescer, e Ele não tem prazer em verte crescer. Porque você não está produzindo nada. É como aquela higuera, só tem hojas, pero não tem fruto. Então, Deus quer que a igreja tenha
uma mentalidade transformada para viver lo bueno. E como você tem uma mentalidade transformada, pastor? É você encontrar-se com a visão de Deus. Deus tem uma visão para ti. Deus tem uma visão para nós. Você vai necessitar, querido, trabalhar isso, pensar em isso, da visão que Deus tem para ti. Toda pessoa que não tem uma visão, toda pessoa que não anda por uma visão dada por Deus, essa pessoa, hermano, ela sempre vai andar frustrada e anelando algo mais que satisfaça sua alma. Pero quando você anda enfocado na visão de Deus, as coisas cambiam em nossas vidas. As coisas cambiam ao nosso redor. Aleluia. As coisas cambiam quando nós estamos empoderados com uma visão de Deus. A visão de Deus é tão poderosa, ao ponto que a Bíblia diz assim: mais altos são os cielos que a terra, assim como os cielos são mais altos que a terra, mais altos são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal, para dar o final que nós também desejamos. Agora nosso coração tem que estar alinhado com Deus. Então, se a fé agrada a Deus, então a fé é esperar algo com convicção, eu vou esperar algo que tem que glorificar a Deus. A pergunta é: o que é que você está esperando? A lo que você está esperando está glorificando a Deus? Necessitas ter isto claro. O que é uma visão, pastor? O que é a visão? O que é uma visão? A visão é algo que você... A visão é ver o final desde o começo. O que é uma visão? É ver as coisas desde a óptica ampliada, pero a óptica de Deus e não a óptica humana. Deus quer que nós vejamos as coisas desde sua óptica, não a nossa. Quando eu quero ver algo, minha visão é limitada, pero a visão de Deus é ilimitada. Então, a igreja vai prosperar como, pastor? Como a igreja prospera? Estudando, fazendo... Não, mais que isso. A igreja aprendendo a receber visão de Deus. A visão de Deus te prospera. A palavra visão, ela é igualada à palavra profecia. O que significa isso? Voluntade de Deus revelada. A Bíblia diz que, Provérbios, me fala a memória, diz que se falta profecia, o pueblo se desenfrena. Em outras versões, se falta profecia, o pueblo perece. Ou seja, se falta visão, o pueblo se destruye. Por isso é que Deus te vai dar visão. Os profetas, quando escreviam, ele disse assim: vino a palavra de Deus a mim em visiones. Ou vino a palavra de Deus dando-me visiones. Porque a visão em si, ela te vai poner em um lugar onde você vai anelar a algo que quizá a vezes não existe. Pero foi uma visão que Deus te deu. A pergunta é: qual é a visão que Deus te deu? Que visão tu tienes? A visão evidencia começo de fé. Se você está aqui esta manhã e você não tem nenhuma visão, significa que você todavia não entrou na fé. Porque a visão é a esperança de algo. É a convicção. Você não lo vê a los olhos naturais, pero existe um modelo, um desenho, um parâmetro. Amém, queridos? Amém. Necessitamos pedir a Deus que Ele deposite em nós a visão de Ele. Senhor, qual é a visão tua para minha casa, para minha família, para mim? Qual é a visão tua para, Senhor, para Madrid, para Espanha? Por que me trajiste a Espanha? Por que me trajiste a Madrid? Por que, Senhor, me metiste em um avião e me trajiste acá? Será que é só para huir de problemas allá? Aqui também você vai ter problemas. Você necessita saber o que Deus te chamou, o que é que Ele conta contigo, o que é que Ele espera de ti. Necessitas tê-lo claro e dizer: Senhor, que eu possa então entender que não solamente se trata de mim, sino que é algo superior a mim. Que o que eu vou viver não vai levar-me simplesmente a terminar meus dias de vida prósperos, sino que o que eu estou fazendo, de acordo a lo que estou vivendo, isso vai dar para mim deleites em la eternidade, galardones. Que imagina, que tristeza uma pessoa viver toda uma vida aqui, morir depois de isso não ter nada mais para desfrutar no cielo. A Bíblia diz que Deus puso eternidade no coração do homem. Eclesiastés 3, Deus puso eternidade no coração do homem para que o homem se ocupe de ella. Que é a eternidade? Coisa que não se termina nunca. Que é o que não se termina nunca? Todo o que você lo hace para Deus jamás termina. Todo o que você produz para Deus jamás termina. Por isso você necessita entender que Deus tem coisas grandes, Deus quer coisas grandes, querido. Pero começando a administrar bem os princípios que agrada a Deus. Que é fé, pastor? Fé é visão, fé é ver. Pero então, veja o que você deseja, ve de sua maneira personal, pero incluya também a vontade de Deus.
Uau, eu quero casar, ok. Tu queres casar, pero o casamento, mais allá que o homem tenha uma mulher, mais allá que o homem pueda ter uma família, o matrimônio também é o desenho de Deus. Agora, este matrimônio também, ambos têm que servir a Deus. Ah, pastor, eu quero ter uma família. Ok, eu quero também ter uma família. Você disse, quero uma família bendecida, de acordo com as escrituras. Pero o que é que você está fazendo para colaborar para que sua família seja de acordo com as escrituras? Amém, querido? O que é família para ti? Se eu te pergunto, o que é família para ti? Só para que você veja como nós estamos assim atrasados muitas vezes. O que é família? Família, muitos dizem assim, família é o esposo, a esposa e os filhos. Sim ou não? Casou, saiu de casa, padre e madre já não é família em si, já é pariente. Família é o homem une-se a sua mulher e os filhos. Família, ok? Agora ponga atenção nisso. Tem peso para ti ou não? Querido, você tem que decidir a lo que você vai seguir. Formações de opiniões ou o que dijo Cristo? Você tem que decidir a lo que você vai seguir. Opiniões ou fundamento? Há gente que diz um montão de coisas, de muitas coisas, e a nós, nossa opinião, a Deus não importa, não importa o fundamento que Ele deixou. Amém. Assim é, Senhor. Aleluia. Glória. Habla, Senhor. Um pastor me chamou para ser uma rádio agora estes dias, e eu não podia por tema da obra, e queria tratar uns temas bastante delicados. Eu digo, pastor, tu eres uma pessoa inteligente, e me gusta. Queria hacer uns debates allí, e eu falei com ele assim, mira, eu posso hasta aí falar sobre este tema, mas a questão é, eu só vou falar de fundamento. Mi ponto de vista, o tuyo, o que a cidade, a sociedade diz, não importa. Aleluia. Os fundamentos é que têm que ser expressados. Então, eu decido por ele. Você tem que decidir o que Jesucristo disse. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Os fundamentos, as bases sólidas, seguir a Cristo de maneira correta. Aleluia, amá-lo, anelá-lo, deseá-lo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Sabe, irmão, ser transformado. Vamos atender todas as bases, mas não vamos ser nos religiosos. Sean religiosos quando sua opinião parte de Cristo. Aí se você ser religioso, o que você queira. Los dois homens em la Bíblia, Moisés e Elias. Moisés representa as leis dadas por Deus e leis que Moisés também puso, que era um homem de Deus. Las leyes representan Moisés. Y Elías representa la unción, la profecía, los profetas, Elías. Jesucristo sube al monte de la transfiguración. Los discípulos suben con él. Jesucristo está ahí. Moisés y Elías se presentan, se materializa. La Biblia dice Elías y Moisés. Representa la ley y los profetas. Por eso Jesucristo dijo en Lucas, la ley y los profetas fueron hasta Juan Bautista. Desde ahí es que el reino anuncia. E agora disse assim, os discípulos, vamos adorar aqui, a ser uma tenda. E então assim, uma voz do céu disse assim, ó, este é Jesus, mi hijo, a quem eu tenho complacência e deleite. E a voz do céu disse assim, ó, a ele, mi hijo Jesus, a ele oíd e a ele obedeced. Amém. Aleluia. Então Moisés é guai, Elias é guai, é top, é 100% extraordinário estes homens, homens de Deus. Pero la opinión de ellos tenía peso en mi vida hasta Dios saber lo que salió de la boca de Cristo. Salió de la boca de Cristo, la opinión de ellos sigue siendo importante, pero no todas ellas. Porque hay puntos de vista de Cristo que cancela algunas opiniones de ellos. Como por ejemplo, no coma eso. Jesucristo tem que ser o maior ponto de referência em sua vida, querido. Ele tem que ser a base. Jesucristo tem que ser el todo. Ele tem que ser sua maior inspiração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesucristo. É Ele. É nosso Senhor. Devemos amá-lo, respeitá-lo e alcançar a visão de Deus para nós outros, que está em Ele, que partiu de Ele, que vino de Ele. Cristo deixou um modelo de viver, de como agradar ao Padre, receber algo. E quando eu falei aqui de família, uau,
Los hijos son lindos, son maravillosos, un proyecto de Dios, ¿sí o no? El matrimonio es un proyecto de Dios. Pero Cristo en la cruz dejó un modelo de familia a cual nosotros no queremos obedecer y decimos que somos cristianos. ¿Ah? Hermano, yo puedo ser así sincero. ¿O a usted le gusta que el pastor sea falso? No, tiene que ser sincero, ¿sí o no? Entonces, Jesucristo es más o menos este padrón. Cristo dijo así, mira, yo estoy por encima de la familia. Yo estoy por encima del pariente. Yo estoy por encima del amigo. El que no dejare. El que no dejare padre, madre, mujer, tío, amiga, suegra, lo que sea, por amor de mí. Amén, aleluya. Así es, Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora, dile a su vecino como los dominicanos, así que amo los dominicanos. Es fuerte. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Pastor, pero la familia es de Dios, el matrimonio es de Dios. Sí, es de Dios. Pero Cristo dijo en la cruz, Jesús, está su madre te quiere ver, su familia te quiere ver. Y Jesucristo dice así, mi familia es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, nosotros no queremos aceptar porque tenemos una falsa creencia. La familia es el plan de Dios. Ahora, ¿cómo es que Cristo ve la familia? Y no estoy hablando sobre familia, hermano. Solo quiero que usted entienda. Si nuestra mentalidad tuviera sido edificada en la manera correcta, forzáramos todos para buscar a Dios. El esposo sería un modelo de sacerdote, ponía a la mujer a orar. Sería el primero a levantar de la cama. Sería el primero a la familia a ver a la Biblia abierta. La mujer sería una mujer que también iba a dejar, si iba a tener una niña, la mujer iba a ser una fenomenal esposa, porque ella es una fenomenal esposa. Seguindo los parámetros de Dios, y la familia nunca se perdería, estaría todos servindo a Dios. Es así, querido. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Lo mejor, la visión que tú tienes es que hay ciertas cosas que queremos que Dios arregle y Dios no lo puede arreglar porque nosotros hemos estropeado desde el comienzo. Enseña al niño desde el niño, cuando sea grande no se aparte. A veces nosotros. Esta mañana yo había salido de la puerta. Observe cómo es, hermano. Yo tengo un adolescente en casa. Los padres que tienen adolescentes saben que es tremendo isso. Es tremendo, hermano. Ahora, nosotros saliendo de casa, la pastora fue a buscar una cosa en la habitación, yo lá na porta del ascensor para bajar, y la pastora pediu a Esther hacer no sei qual coisa, e eu escutei, protestando su mamá. Aí eu mirei, já conhece, eu disse, ó, este mês, se eu te escucho hacer qualquer coisa, levantar el tom de voz a su mamá, aunque sea una respuesta bonita. Si usted levanta la voz, vamos a tener un trato los dos. Hermano, escute isso. Nosotros necesitamos começar a poner freno. Pastor, pero va a ofender, poner tristeza, da igual. Usted tiene que, porque Dios va a cobrar de nosotros. Y si la familia se pierde, el culpable es el hombre, después la mujer, después conseguidamente. ¿Quién es mi familia? Los que están haciendo la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no es tan buena como se parece, pero para nosotros es la mejor cosa que hay. Tengo que terminar. Diga assim, Senhor, quero andar em submissão. Querido, la visión de Dios, guarde eso, la visión de Dios es andar por fe. Cuando usted decide andar por fe, Dios te da una visión de algo. Y este algo siempre va a incluir Dios en el medio. Si usted está viviendo una vida que Jesucristo no es glorificado y exaltado, usted todavía no tiene una visión de Dios. Usted tiene una visión humana, de ser humano, egocéntrica. ¿Ok? Tú tienes que siempre pensar en las cosas de Dios. La visión va a traer una cosa llamada provisión. ¿Qué es la provisión? La provisión, ¿qué es? Es el recurso para el cumplimiento de la visión, pero no en la medida que usted espera.
a veces casi siempre es inferior a lo que usted necesita. Pero si usted es fiel en el poco, Dios va a ponerte sobre el mucho. Entonces Dios primero te da la visión. Y si usted es obediente a la visión que Él te dio, Él va a comenzar a soltarte provisión. Jesucristo tenía una visión. ¿Cuál es la visión? No deje que la gente vaya con hambre. Dale a la gente de comer. Él tenía una visión. Por cuanto Él tenía la visión, Dios preparó una provisión. Un recurso para aquella visión que Él tenía de no dejar a la gente ir con hambre. ¿Cuál era la provisión? 5 panes y 2 peces. Y la provisión, el agradecido con la provisión que tenía, Dios la multiplicó. Si usted no eres agradecido con la provisión que Dios te da, es porque usted todavía no está 100% enfocado en la visión que Él te dio. La visión siempre va a ser más grande que la provisión. ¿Por qué? Porque la provisión no puede ser superior a la provisión no puede ser superior a la visión, para que usted no se perca. Dios te quiere ver en continuo proceso. Ahora, ¿cuál es otra cosa, pastor, peligrosa? Después de la visión, usted tiene que aprender a gestionar la provisión. Y cuando usted tiene la visión de Dios, usted aprende a gestionar la provisión de Dios. Y cuando usted aprende a cuidar de la provisión de Dios, a gestionarla, usted tiene que cuidar con otra cosa bastante peligrosa, con la división. Dios te va a dar una visión, Él te va a traer provisión y después de eso, Satanás va a enviarte así en una caja de oro. La división. Dios manda la visión, Él manda la provisión y el Satanás dice, yo no me quedo fuera del partido, yo entro con la división. ¿Qué es división? Una mente que no está yendo por el mismo camino. Entonces el esposo tiene que estar unido con la mujer. Cristo dijo así un día, está en las escrituras, hermano, en los evangelios. Jesucristo dijo así, una casa dividida entre sí no prospera. Una casa dividida entre sí no prospera. No puede haber división en la casa. Voy a hablar una cosa aquí. Yo sé que alguna parte me va a odiar un poco más y otro me va a amar un poco más. No hay problema. No hay problema. El hombre y la mujer trabajan. El hombre y la mujer ganan sueldo. Tiene nómina. Guarde su corazón, querido. Se junta eso. Y vive la vida. Eso, mi dinero, mis leyes, no existe. El hombre gana, da igual si el hombre gana más que la mujer o la mujer más que el hombre, los dos juntos. Mira, mujer, yo trajo a la casa este mes tanto X y usted trajo tanto X. Vamos aquí a ver o que vamos a hacer. Vamos dar nombre al dinheiro. Isso para la renta, isso para isso, isso para isso, isso para isso. Cuando el hombre oculta lo que gana la mujer, sepas assim de claro como água, hay un demonio ahí. Cuando el hombre oculta de lo que gana más, mira mujer, yo gané, no sé, yo gané 2 exes, mujer, pero hay 5 ex guardados aquí que la mujer no sabe. O la mujer igual. No puede, hermano. Es difícil, ¿sí o no? Pero ahí Dios te da una visión, Él te solta provisión, pero la división habla más grande que la visión, que la provisión. ¿Cómo Dios va a seguir contigo? Cuida de eso, porque, pastor, pero yo soy bendecido, mi marido es bendecido, nuestra finanza es bendecida. Podría ser mucho más si la división no hubiera entrado. Podría ser mucho más. Se va de viaje a Alicante una vez al año, tú ibas para el Caribe, Cancún, Isla Maldiva, Dubai, así. Pero la división no deja. Aí você vai banhar em Alicante, glória a Deus, Alicante está hermoso, me encanta. Praia San Juan aí, tá. Perfeito.
Pero Dios iba a hacer más, no lo hace más, ¿por qué? Porque la división está en el medio, ahí Dios quiere prosperar la división, dice, aquí no, Jesús, aquí tú no entras. Porque mientras yo estoy, tú lo has dicho por su boca, una casa dividida entre sí no puede prosperar. Libera la provisión necesaria, pero la superabundancia, Jesús, tú no lo puedes poner, porque yo división estoy dominando aquí. Es difícil, hermano, pero tiene que echar cuentas en estas cosas. Por eso yo hablé así. Guarda tu corazón, querido. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios y anda en la luz. Quem anda en la luz, la Biblia dice así que aquel que anda en la luz, no hay tropiezo en él. La Biblia dice que Hechos 9 dice que el apóstol Pablo iba de camino a Damasco. Jesucristo viene y se presenta una luz. Cuando se presenta una luz, él cae en el suelo. Hermano, usted puede mirar el sol a las 12 del mediodía. Mira el sol a las 12 del mediodía. ¿Usted lo puede mirar? Por un rasgo de segundo, sí. Pero usted lo mira así. ¿Ah? Cuando usted mira el sol, ¿qué se hace? Hace cara feia, ¿no? Diga a su vecino assim, ó, la luz produce cara feia. Amém? Usted observe, es assim, ó, ponga atenção. Usted va com el coche, usted conduce el coche por la noche. Tom. Quando vem alguém com el faro alto, usted já hace assim porque a luz que vem contrária de ti te hace, sim ou não? Agora, quando esta mesma luz está no mesmo sentido, e não vem nada em contra de ti, a luz está no mesmo sentido, aí você diz, uau, que bueno conduzir aqui com a luz alta, sim ou não? Porque, agora ponga atenção a isso. Por isso que quando você traz luz sempre, ele que está vindo ao contrário, hace cara feia. Hace cara feia. Se for falar em português, eu ia falar assim, ó, irmão, cola em mim aqui que você passa de ano, vamos embora. Amém? É assim, querido. Necessitamos entender as dinâmicas de Deus. Deus tem coisas grandes para nós outros. Ele tem um plano e um projeto. Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem coisas extraordinárias. Deus tem coisas grandes. Sim, Jesus. Deixa eu só me fazer um resumo aqui e já vamos terminar. Sim. Deus é lindo. Vamos a andar como Cristo anduvo. Vamos a pedir a Deus as visões. Que Ele nos dê uma visão. Ponga aí Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Sim, Jesus. Versículo 1 adelante. Diga assim, Deus, eu quero orar. Eu vou orar para que Deus te conceda uma visão. Amém? Amém. A visão te vai a poner em aflição. Pero esté tranquilo. Se vai cumprir. Pastor, e se não cumpre, não passa nada. Você está dentro da visão. Sabe, irmão? Se não for a falta de ética, eu vou dizer aqui, eu vou abrir aqui a conta da igreja para você ver quanto que há. Pero eu sei que o melhor há muito que não há estrutura para aguentar. Vai dizer assim, não vou cambiar de igreja, porque a igreja está sem dinheiro. Pero todo o dinheiro que a igreja tem está aqui agora, este culto. Agora, sabe o que nós vamos fazer amanhã? Na obra, vamos a comprar o que se pode comprar. E o que não se pode comprar, vamos esperar. É difícil, pastor? Claro que é, pero estamos dentro de la visão de Deus. E não vamos a condenar a provisão que Ele nos dá. Vamos a bendecí-la. E com ela, fazer o que se pode fazer. Tenha uma visão de Deus. Viva por ela. Ele tem coisas grandes para ti. Seamos como este homem. Ele entrou em uma crise espiritual, o profeta Abacuque. Ele entrou em uma crise
Pero como é bueno quando nós entramos em crise e vamos buscar a Deus. Você não pode entrar em crise sem antes buscar a Deus a resposta. Entre em uma crise, pero busca a Deus a resposta. Amém, queridos? Sobre mi guarda estarei, e sobre la fortaleza firmarei el pie, e velarei para ver o que me dirá. Ele está orando, falando com Deus. E que há de responder tocante a mim? Abacuque estava quejando. Quantos aqui têm quejas? Amém. Quejas. Seguinte. E Jeová me respondeu. E dijo, escreve a visão. Você já escreveu a visão, mano? Escreve a visão. De empresa, de negócio, de ministério, de chamado. Escreve ela. Escreve a visão e declara-la em tablas para que corra ele que leyere em ella. Amém? Aunque a visão ne tardara, aún por um tempo, mas se apresura hacia él, não mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá e não tardará. 4. He aqui aquele cuja alma não é recta, se enorgullece, mas el justo, el justo por su fe, este versículo yo quería terminar con él. El justo por la fe vivirá. Ponga, hijo, por favor, Efésios 1:22. Deus te chamou a viver por fé. Pastor, como eu vivo por fé se Deus me disse que el justo por la fe vive? Como se vive? Sendo dominado por uma visão. A visão tem que dominar-te, al ponto que você vai pensar que ela está tardando, e você vai saber que no tempo de Deus se vai cumprir. Se tarda, espera, certamente se cumprirá e não tardará. Tenha a visão, porque mi justo por la fé vivirá. Agora, quando sua alma habla mais que a visão, Deus te toma por orgulhoso. Ponga atenção em isso. Hablando de ser humilde, necessitamos entender isso. Someteu todas as coisas bajo sus e lo deu por cabeça sobre todas as coisas a lá. Observe a humildade de Cristo. Quando Cristo nasce, Isaías capítulo 9, se não me falha a memória. Busca depois daí, creio que é 9 ou 6, 9, está na Bíblia. Diz assim, ó, que um ninho nasceu e um ninho nos foi. E diz assim, ó, que quando ele nasceu, os principados estavam sobre sus. Cristo já nasceu poderoso. Agora, quando Cristo ele nasce ninho, já com a potestade em seus ombros, eu estava falando isso com os irmãos na obra estes dias. Ele já sabia de lo que ele era, ele tinha uma visão clara, porque a visão te dá poder. Em las regiones celestiales. Cristo já sabia o que ele vino a ser. Ele não nasceu por nascer, ele nasceu por um propósito. Ele sabia qual era o propósito. E quando ele nasce, os principados estão sobre seus ombros. Vê se encontra aí. E quando Jesus Cristo nasce, ele cresce com uma autoridade que Deus lhe dá, porque o que lhe dava autoridade era saber que ele tinha um compromisso de acordo a uma visão que Deus queria. A igreja tem que andar em autoridade. A autoridade habla de poder, de potestade. Que significa sobre os ombros? Quando você vê um polícia militar ou alguém do exército, você vê as patentes sobre aqui e sobre aqui. De acordo, soldado e vai subindo até que seja um oficial. Em los ombros se vê o mais nível rango. Agora, quando você entende a visão que Deus te deu, as regiões espirituais reconhecem a patente que tu tienes. Agora, quando você começa a fluir com Deus, Deus vai ver ao nível que você está, se você se vai convertir orgulhoso por lo que Ele te deu ou por lo que Ele não te deu. Então, Jesus Cristo, quando Ele nasce, disse, porque um ninho nos hace, hijo nos es, e el principado sobre su ombro.
Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe. Autoridad Cristo tiene sobre sus hombros. Pero ahora, si puedes ir a Efesios 1:22. Pero ahora cuando Cristo termina todas las cosas, cuando Él concluye un labor, un llamado, un ministerio, la Biblia dice así que Él no deja las cosas en sus hombros. Él pone las cosas debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque todas las veces que usted cumple una visión, toda vez que usted está encerrando una visión, usted tiene que aprender a poner ahora esta visión por debajo de sus pies para que nada sea más importante que Dios. Entonces Cristo, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por la cabeza a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene que entender eso. El hecho de que nosotros somos cristianos y hijos de Dios, querido, todas las veces necesitamos entender que Satanás va a querer robarte de Dios con lo que Dios te dio. No es con lo que usted tiene en sí, sino con lo que Dios te dio. Con lo que Él te dio, Él va a tratar de robarte de Dios. Por eso yo estoy orando y la pastora estamos orando para Dios prosperar la casa y la iglesia, hombres y mujeres. Pero usted tiene que saber que lo que Dios te está poniendo en las manos, lo que Él irá poner en sus manos, usted no puede permitir que eso te robe de Dios. Satanás no va a usar otra cosa, Él va a usar lo que Dios puso en ti. Pastor, ¿y lo que me va a mantener entonces para no caer? Siempre, siempre rendiendo cuentas a Dios. Siempre, querido. Yo he visto personas que vino aquí a la iglesia, comenzó bien, prosperó y después dejó a Dios, querido. Pela autoridad que Dios lo puso aquí, terminó aquí, en la mente de la persona. Y llega un momento que si usted no lo pone bajo sus pies, Cristo dejó un modelo, aún del cielo podría haber ejercido, porque un rey, los príncipes tienen corona, ¿sí o no? Un rey, cuando aquí en España pasó eso, el rey puso la corona en la cabeza de su hijo, sacó de la suya y puso en la cabeza de su hijo. Eso habla de autoridad siendo transferida, pero en el cielo cuando Cristo está entrando, la Biblia dice los 24 ancianos de días sacaron sus coronas. Yo imagino ellos queriendo poner en Cristo. Cristo, no, ponga mis pies. La Biblia dice que pusieron las coronas en los pies de Cristo. Porque aún en el cielo Él no se cree. ¿Por qué Él no se cree? Porque Él sigue siendo nuestro intercesor y hay una otra visión dada por Dios. Él está orando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Y la Biblia dice que Él tomó el trono del Padre y dejó su trono vacío para nosotros sentar y gobernar con Él. Y hasta que este trono esté lleno, que esté nosotros en Él, Cristo no va a parar eso. Él va a mantener la misma humildad. ¿Qué humildad? La visión activa. Él terminó una etapa, pero falta otra. Nosotros estar con Él y reinando en la eternidad. Cuando usted concluye una visión, Dios tiene otra para ti. No sea desobediente a la visión celestial. Hay una visión de Dios para ti. Hay una visión de Dios para ti. La visión de Dios para ti va a darte lo que usted necesita. La visión de Dios para ti va a llevarte en momentos de comunión tão profundo que usted ni siquiera se va a acordar de la provisión. La visión de Dios te va a tocar tan fuerte. El apóstol Pablo habla eso en Hechos 9. Él tuvo un encuentro con Jesús de camino a Damasco. La luz se alumbró, ok, ele recibió un llamado. Hechos 26. Ele está delante del rey Agripa y del gobernador Festo, Fileto. Pablo está preso en Hechos 26. Y ahí entonces el gobernador, el rey Agripa dice así: Pablo, quiero escucharte algo. ¿Por qué tú estás preso aquí, Pablo? Y entonces el apóstol Pablo dice así: rey, iba yo de camino a Damasco para prender la iglesia. E quando eu iba, rei, de caminho a Damasco, tudo isso está na Bíblia, depois você confira, Hechos 26. E quando eu iba de caminho a Damasco, uma luz, um resplandor, Cristo se apresentou a mim. Oh, rei Agripa, ele começa a falar de sua experiência com Cristo. E começa a falar. E então o rei disse: Pablo, para, porque eu estou casi sendo persuadido para ser um cristiano.
Aí Pablo hace um cierre, ele diz assim: sabe por que, rei, eu estou preso? Sabe por que me passou tantas coisas? Solo porque, rei, eu não sou desobediente a la visión celestial que eu recebi. Então, ser obediente a la visión celestial que Deus te dá, te vas a poner em aflição. Pero mesmo em momentos de aflição, tu vas exercer influência. Porque você vai exercer influência. Porque não tem que ver com sua economia, não tem que ver com estas coisas. Tem que ver que você leva uma patente. E mientras você esteja cumprindo a visão, Deus mesmo vai assegurar que a gente vê a patente que você leva. Amém, aleluia. Sim, Senhor. Así es, aleluya. Ponga, hija. Queria terminar com isso. Obediência à visão celestial. Ponga, hija, hechos. Póngase de pé, igreja. Vamos orar para terminar. La visión celestial. Hechos 26, versículo 19. Hechos 26, barra o sonido aqui da frente, tudo só para mim aqui. Hechos 26, aumento para mais aqui. Hechos 26, que eu quero orar e profetizar e se não perco a voz aqui. Hechos 26. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión. Ponga la mano en su corazón, por favor. Sim, Espírito Santo. Jesús, ponga una visión en el corazón de mi hermana, de mi hermano ahora, Señor. Trae a la memoria la palabra, la profecía. Trae a la memoria, Señor, el encuentro. Trae a la memoria, Señor, el momento de la entrega, del plano, del llamado, de la vocación. Trae a la memoria ahora, Espíritu Santo de Dios, sobre mi hermano y sobre mi hermana. Y yo quiero profetizar sobre ellos. Eu quero profetizar, Espírito Santo, sopla. Sopla, Espírito Santo, sopla. Sopla, Espírito Santo, sopla, 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 sopla. Sopra vida a lo que estava morto, Senhor. Sopla vida, Espírito Santo, a lo que estava apagado. Sopra. Tráigalos outra vez a la visión. A la visión, Señor, y el plan y el propósito que tú has dado a cada uno que están presentes aquí. La asignación, el deseo, el querer. Espírito Santo, libera ahora. Jesús, libera ahora por su Santo Espíritu. Libera los diseños ahora de la empresa, del negocio, de la familia. Libera, Señor, los diseños del llamado, de la vocación. Libera, Espíritu de Dios, los diseños claros del cielo. Señor, trae la visión del cielo sobre su casa, sobre su iglesia. Trae la visión, el modelo del cielo sobre nuestras mentes ahora. Jesús, muestra la visión clara a sus hijos. Yo estoy profetizando aquí. Yo estoy profetizando que no te faltará la visión vendrá. Yo profetizo que a partir de este domingo la empresa va a tener un diseño. La empresa va a tener un padrón. El negocio, el llamado, la familia, la vocación, el pastoreo, el ministerio va a tener un diseño del cielo. Yo quiero profetizar sobre ti esta mañana. Esto fue el encargo que Dios me dio. Me dijo: hijo, profetiza sobre mis hijos visión celestial, visión del cielo, porque yo voy a darles hoy visión del cielo para que se cumpla en la tierra. Padre nuestro que está en el cielo, sea hecha tu voluntad en nosotros, aquí en la tierra, como de igual manera es la visión del cielo. Que la visión del cielo venga para la tierra. Diseños eternos sean liberados sobre ti.
padrones, modelos ahora mismo sobre su mente. Profetizo una mente creativa que ve a la óptica de Dios. Una mente creativa que ve a los planes de Dios. Una mente creativa que ve las finanzas como Dios ve. Yo profetizo andando por fe. Espíritu Santo, libera la expectativa y la esperanza de lo que no se puede ver aún con los ojos naturales. Libera, Señor, libera. Libera, Señor, ahora mismo sobre sus hijos. Libera, Padre, la visión del cielo. Libera ahora, Jesús, la visión celestial sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre esta casa, sobre esta familia. Trae un renuevo, Señor, porque donde hay una visión, hay una unción para ello. Donde hay una visión, hay una provisión para ello. Y ellos sean, Padre, firmados en la visión. Que ellos sean obedientes a esta visión. De igual manera, el diablo jamás tendrá derecho o autoridad de traer división. No habrá espacio para división. No habrá espacio para división. No habrá espacio para división. Porque el justo por la fe vivirá. El justo andará en expectativa a un cumplimiento de un diseño que Dios lo entregó. Oh, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Andará con fe hacia el cumplimiento de un propósito y una visión que Dios le dio. No habrá división. Profetizo sobre ti. No habrá espacio para la alma y la mente caída. Porque tú andas en el Espíritu. Y el Espíritu milita contra la carne. Y el Espíritu vence la carne. ¡Wow! Dios está liberando visiones. Dios está liberando diseño. Yo veo. Recíbalo. Dios está liberando padrones. Dios está liberando modelos. Dios está liberando ahora. Mas yo vi una luz. Pablo dijo: yo vi una luz que vino del cielo que me rodeó. De redecotoma catanamas. Te rebeque te rebianda canamacotoya de rebias. Mocotarabasa, y libera visión, Espíritu Santo. Libera visión, Espíritu Santo. Libera visión, libera sueños. Libera sueños. Maquetoya nabacasai. Que rebecotorobi andarás. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes tendrán visiones, dice la palabra. Libera visión, Señor, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Libera visiones. Libera visiones. Libera visiones, Padre. Libera visiones. Libera visiones, Señor. Libera, libera visión. De coma catara la vida. Macauê que te rei anda cá. Oh, diseño sendo liberado. Que terá uma casa e visiones sendo renovadas. Espera. Eu vejo o Espírito Santo quebrando quejas. Hombres como Abacuque que al tocante a su queja dice el Señor: espera, confía, escribe la visión, aunque tardara, espera, porque ciertamente se cumplirá, y no tardará, y se tardará, espera, porque irá a cumplirse. Que tamacatarabia sei que teia de coma cair. Oh, visiones cayendo del cielo. Libera visiones sobre ellos, Padre, como José. Liberaste una visión a José en el Egipto. Libera una visión sobre mis hermanos. Liberaste una visión a Daniel en Babilonia. Libera una visión sobre mis hermanos. Liberaste una visión a Moisés del Egipto. Libera una visión a mis hermanos.
Liberaste uma visão a Pablo em Macedônia, em Jerusalém. Libera uma visão a mis hermanos. Liberaste, Senhor, uma visão a Pedro. Liberaste uma visão a Juan. Liberaste uma visão a Andrés. Liberaste uma visão a Tiago. Santiago, libera uma visão. Diga ao Senhor: Senhor, libera-me uma visão. Libera-me uma visão. Essa hora, libera-me uma visão, Senhor. Libera-me uma visão celestial. Libera-me uma visão celestial. Libera-me uma visão celestial. Que tal? Libera. Ore al Senhor, ore. Ore, diga: Senhor, libera. Lo descrito en llover. Aleluya. Avívanos, ven a ver. Recata, adore al Senhor, ore. Ven a ver lo que la historia nunca vio, ven a cumplir. Lo descrito en llover. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí, que sea ahora. La tierra clama. Diga: quiero visión del cielo. La Diga: quiero visión de Dios. llama. Quiero visión de Dios. Quiero visión de Dios. Diga: quiero visión de Dios. Quiero visión de Dios. Quiero una visión de Dios. Diga: quiero una visión de Dios. Oh, meu Deus do céu. Oh, catarabaxa que toma catai. De rebequete que eu toma catamasei. Deus vai começar a liberar visões para trazer prosperidade ao povo. Deus vai trazer provisões, visiones e provisões. Oh, Jacob estava em uma terra estrangeira. A Bíblia diz assim que ele por 20 anos trabalhou, 14 anos foi enganado, 6 anos mais Jacob, a Bíblia diz. Pero uma visão de Deus le trajo a prosperidade e a liberdade. Estou profetizando, uma visão te vai trazer a liberdade, aleluia, e a prosperidade. A Bíblia diz que Jacob ele não podia prosperar porque seu tio o enganava. Pero um dia ele teve uma visão e a visão le trajo prosperidade e a visão le trajo liberdade a Jacob. Qual era a visão? Ele estava sendo enganado. E a Bíblia diz que Deus falou com Jacob: Jacob, mañana Jacob, em visão Deus falou com ele. Jacob, mañana quando as ovejas vayan beber água en el ribeiro, Jacob, tu agarras su vara que está en las manos, Jacob, y clavas su vara en la tierra delante de las ovejas mientras ellas beban agua. E a partir deste momento, Jacob, todas as crias destas ovejas vão a salir com manchas, porque Labão havia dicho: las blanquitas são minhas, e a oveja branca com branca sempre sai branca. ¿Sí o no? Entonces su tío le dijo: si sale alguna manchada, eres tuya, Jacob. Pero como uma oveja branca com outra branca vai sair manchada? É impossível. Pero Deus dijo assim: Jacob, te dou uma visão, ponga uma vara. Deus está liberando visões sobre pessoas aqui. Ele está liberando visões do céu. Pastor, parece ser difícil e impossível. É assim que Deus trabalha. A Bíblia diz que Jacob meteu a vara e as ovejas bebendo água. Quando viu a vara, quando as ovejas se cruzaram uma com a outra, a Bíblia diz: todas pariam ovejas manchadas. E uma estação Deus prosperou ele mais que seu tio.
Em uma temporada, Deus liberou ele da cautividade, da miséria, lo hizo próspero e lo enviou próspero a sua casa. Assim vai passar. Deus estou profetizando sobre esta casa. Deus te vai dar visões. Recibe esta palavra. Deus te vai dar visões. Ele te vai fazer prosperar. Há versículo aqui que eu quero compartilhar. Êxodo 25:40. E não ande fora da visão que Deus te deu. Ande na visão que Deus te deu, no modelo que Deus te deu. Pastor, é difícil? Sim, é difícil. Pero anda na visão que Deus te deu. Não seja desobediente à visão celestial. Deus disse a Moisés: Moisés, construa-me tabernáculo. Moisés, construa-me tabernáculo. E Moisés vai construir tabernáculo para a glória de Deus descender. Pero mira a ordem de Deus. Mira, Moisés, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en él. Hazlo conforme el modelo, Moisés, que yo te mostré en el monte. Profetizo que Dios te mostrará el modelo del matrimonio. Dios te mostrará el modelo de las finanzas. Dios te mostrará el modelo de la empresa. Dios te mostrará el modelo. Es el modelo. Él te va a mostrar el modelo. Él va a mostrar el modelo. Haz la eternidad alinear con lo natural. Es el modelo en el cielo. El modelo viene del cielo. El modelo viene del monte. El modelo viene del cielo. Si vas a glorificar a Dios, el modelo viene del cielo. La visión es celestial. La visión es celestial. La visión es del cielo. Y vas a surgir algo nuevo, como flecha ven rasgar mi interior. Y va a surgir algo nuevo. Reciba visión del cielo. Reciba visión del cielo. Y va a surgir algo nuevo, como flecha ven rasgar mi interior. Y va a surgir como flecha ven rasgar. Está aqui. Pastor José, venga aqui. Pastora Diana, venga aqui. Los dos. Katamakatas. Que te rebequeto macatarabias. Neko makataye de que te rebias. Cotorobias. Pare los dos aqui de manos dadas aqui. Um ao lado do outro. Marca Alessandra, fica atrás deles aqui. Toma cataramia sekete kete. Oh macaye serebias. Una vez más, Toca macaye sekete rebias. todo mi ser, De koto macaye rebias. eternidad alinear Kamau koto ye kete rebias. Ha. De koto macataras. que somos polvo, clamamos. Va a surgir algo nuevo, como flecha ven rasgar mi interior. Y va a surgir algo nuevo, como
corazón con una herida de hambre por ti. Y enséñame a clamar y a suplicar. Enséñame a clamar y a suplicar. Enséñame a clamar y a suplicar. Y enséñame a clamar y a suplicar. Enséñame a clamar y a suplicar. Enséñame a clamar y a suplicar. Avívanos, 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 Señor. Avívanos, avívanos, Señor. Avívanos, avívanos, Señor. Avívanos. Que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, ven derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más
llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, Aleluya. cayendo sobre Dekotomakata. mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando Tabakatarabaste. con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Amén. Keterebeketotokotobias. ¿Cuántos pueden decir así, Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor? Diga assim, Espíritu Santo, yo andaré en obediencia a la visión celestial. Diga assim, la visión celestial no solamente incluye a mí y a mi familia, sino que los elegidos por Dios. Diga assim, Señor, yo seré alguien que voy a trabajar en favor de su reino. Todo que lleva mi nombre, vas a colaborar para que su reino avance. Diga assim, Señor Jesús, vidas serão transformadas, porque eu vou a poner, Senhor, mi vida em favor de su reino. Aleluia, amém. Dá um forte aplauso a Jesus. Amém. Pode prender as luzes aqui. Levante suas manos. Hay personas que no saben lo que está pasando aquí. Nuestro Dios es un Dios de Pastor José y Pastora Diana. Ellos fueron pastores mucho tiempo en Colombia. Y cuando Dios los trajo ellos aquí a la iglesia, Dios me dijo así, procésalos un tiempo. Y hemos puesto ellos para servir, hemos puesto ellos para estar siempre a margen de muchas cosas. Pero en los próximos años y meses, Dios Ele está levantando ministros de habla hispana. Ele está levantando ministros também de habla portuguesa e de outros idiomas. Sois uma resposta para esta casa, Pastor José, amém? Assim que estas duas sillas aqui que sempre utiliza para os diáconos, ou uma das sillas, os diáconos sempre estão de pé, se quedam de pé, as sillas sentam os pastores. Todos os cultos, siente aqui. Aleluya. Levante sus manos. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté sobre ti. Que Dios te lleve en paz a su casa y tenga un día bendecido. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos, tenemos una comida riquísima. Tenemos ahí, las hermanas dicen, pastor, no anuncie tanto el cardápio. Hay aguja de ternera
Vamos a comer, hermano. Amém. No hay que pagar nada. Dios les bendiga.